Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, por que todos os dias reservamos este tempo para escutar e refletir a Palavra de Deus? Porque ela é rocha firme para a nossa vida. Sem ela, corremos o risco de nos submergir, de não permanecer de pé. É a própria Escritura que diz que quem ouve a Palavra de Deus e a coloca em prática é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, as enchentes, os ventos sopraram contra a casa, mas ela não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Assim também é a vida de quem sempre se coloca diante da Sagrada Escritura. Desta forma, conseguimos atravessar as adversidades da nossa vida, mas permanecemos de pé, porque a base, o alicerce, é a própria Palavra de Deus. Por isso eu te convido, querido irmão, querida irmã, a mais uma vez permitir que este momento seja o momento da graça de Deus. Deixemos ressoar em nosso coração a voz do Senhor através da Sagrada Escritura. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Pararam à distância e clamaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Vendo-os, ele lhes disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz. E lançou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Pois bem, era samaritano. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: Os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Em seguida disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós conhecemos bem esse trecho do Evangelho que terminamos de escutar, a cura dos 10 leprosos. Mas é importante a gente recordar em que circunstância acontece essa cura. Mais uma vez, é importante repetir, Jesus está fazendo o seu caminho, muito consciente de que ao chegar em Jerusalém, ali ele deverá confrontar as autoridades religiosas daquele tempo que vão entregá-lo ao tribunal. Ali ele deve sofrer a sua paixão e morrer. Por isso, o caminho de Jesus é o caminho da revelação do amor e da misericórdia de Deus que entrega a si mesmo para salvar a humanidade. É neste contexto que devemos acolher e interpretar a mensagem do Evangelho que escutamos. O Evangelho começa dizendo assim: Como ele se caminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galiléia. Era este o caminho que se deveria percorrer para chegar a Jerusalém, atravessando o território da Samaria. E como eu disse, quando Jesus caminha, as pessoas que estão ao longo do caminho não são invisíveis. Jesus tem sensibilidade para ver as pessoas que estão ao longo do caminho. E a estas pessoas Jesus sempre realiza um gesto de salvação, ajudando-os a recobrar a coragem, a esperança, para retomar o caminho, transformando as suas vidas. Pois bem, neste contexto, diz o Evangelho, ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. É bonito perceber isso, porque os leprosos, além da dor da própria doença, existia a dor de ser excluído da sociedade porque eram vistos como impuros,
portanto deveriam ser totalmente marginalizados do ponto de vista social e também religioso. Não eram vistos somente como enfermos, eram vistos também como impuros. Por isso, eles não podiam se aproximar das pessoas. Mas olhando para Jesus, puderam ver em Jesus a possibilidade de transformação da sua vida. Mesmo que humanamente pudéssemos imaginar que eles não esperassem nenhum tipo de transformação para as suas vidas, mas ao ver Jesus, enxergaram em Jesus essa possibilidade de transformação da sua condição de homens excluídos do ponto de vista social e do ponto de vista religioso. Por isso pararam à distância, como diz o Evangelho. Mas mesmo assim, confiantes de que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Por isso clamaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Se colocaram diante de Jesus, clamaram com confiança: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Primeiro, que estes 10 leprosos são figuras de fé. Por isso eles representam cada um de nós. Nós nos colocamos constantemente diante de Jesus para clamar com confiança: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós? Temos a confiança de que Jesus pode transformar as nossas realidades, devolvendo-nos a dignidade, renovando a nossa esperança, dando-nos coragem para retomar o caminho? Em seguida, o Evangelho vai dizer assim: vendo-os, ele lhes diz: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Isso aqui é muito importante também. Este caminho de ir ao encontro dos sacerdotes é também um testemunho contra aqueles que pensavam que estes deveriam ficar para sempre marginalizados porque eram impuros. Era um testemunho aos sacerdotes da bondade e da misericórdia de Deus que transforma a vida das pessoas. Mas é curioso o que acontece. O Evangelho diz que ao longo do caminho perceberam que ficaram purificados. E um deles, diz o Evangelho, vendo-se curado, voltou atrás glorificando a Deus em alta voz e lançou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Vejamos bem, 10 ficaram purificados, mas o Evangelho diz que um deles foi capaz de voltar, dando glórias a Deus para agradecer pela sua purificação. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes acontece o mesmo conosco. Quantas vezes não nos colocamos diante de Deus para suplicar algum tipo de bênção, algum tipo de graça que nós necessitamos? Mas nos perguntemos, quantas vezes nos colocamos diante de Deus para agradecer as graças que dele nós recebemos? A gratidão é uma virtude em desuso. Por isso o Evangelho pede de nós aprender a virtude de saber agradecer, alimentar em nosso coração essa virtude da gratidão. Eram 10 os leprosos que ficaram purificados, mas somente um voltou glorificando a Deus. Depois, uma outra realidade importante deste Evangelho. O Evangelho nos ensina que não é o milagre pelo milagre. O milagre, ele realmente tem sentido quando ele nos abre para uma adesão de fé. Os 10 receberam o milagre de ficarem purificados, mas somente a um, de fato, foi um sinal que o fez retornar a Deus. Portanto, nós devemos olhar a nossa realidade, não simplesmente pedir o milagre pelo milagre, mas que os sinais maravilhosos de Deus em nossa vida nos ajude a fazer uma adesão profunda de fé. Este voltou glorificando a Deus, prostrou-se diante de Jesus, um ato de adoração, agradecendo pelo bem que de Deus recebeu. E mais curioso ainda, o Evangelho diz assim: pois bem, era samaritano. Embora o Evangelho não diga, mas a gente supõe que os outros 9 poderiam ser judeus. Receberam
a graça, mas não foram capazes de glorificar a Deus. Enquanto que o samaritano era visto com preconceito, como pessoas indignas do reino de Deus. Por isso o Evangelho faz questão de sublinhar: aquele que voltou para agradecer era um samaritano. Aquele que era considerado indigno de Deus é justamente este que reconhece a glória de Deus na sua vida. Por isso, o Evangelho diz assim: tomando a palavra, Jesus lhe disse: os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E em seguida disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Portanto, não é o milagre pelo milagre, mas é o milagre que nos leva a uma adesão verdadeira de fé a Deus. Peçamos a graça de saber reconhecer com o coração agradecido tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nosso favor, assim como este samaritano, antes leproso, mas quando purificado volta para dar glórias a Deus. Como o Evangelho de hoje nos ensina a ter um coração cheio de gratidão, a reconhecer as graças que o Senhor nos concede, nós queremos concluir este nosso encontro justamente voltando-nos ao Divino Pai Eterno, dando glórias a Deus por tudo de bom que constantemente Ele realiza em nossa vida. Divino Pai Eterno, te agradecemos pela Tua bondade infinita, pela Tua misericórdia que todos os dias se derrama sobre nós. Obrigado, Pai Eterno, porque Tu nos deste o que tens de mais precioso, Teu Filho Jesus, como nosso Salvador, o nosso Mestre e Pastor. Envia sobre nós todos os dias, Pai Eterno, Teu Espírito, para que, iluminados por Ele, possamos no mundo testemunhar o Teu amor e a Tua misericórdia. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.